bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota e por isso a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar a você. Mas vale lembrar a nossa dica: continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Olha, a partir de hoje, uma vez por mês, o nosso podcast vai contar com participação de ouvintes para que a gente possa construir juntos um papo ainda mais dinâmico. Nesses episódios mensais, nós vamos convidar pessoas que são referência no que fazem, que vão compartilhar aqui as suas vivências e também tirar dúvidas da gente para estimular novas mudanças de hábitos. Tem sempre um jeitinho de você participar também. Encontrar formas para acalmar a mente e enfrentar a rotina tem assumido cada vez mais importância na vida moderna. Mas a prática está longe de ser apenas uma tendência, viu? A meditação e a respiração correta podem se tornar aliadas para estabelecer a concentração e favorecer o equilíbrio mental. Nesse papo, a gente fala sobre a importância e os resultados trazidos pela adoção da meditação. E quem está com a gente para esse papo é o Tiago Hurtado, que é empreendedor e professor de yoga e meditação. Oi, Tiago, bem-vindo. Olá, gratidão por me convidar, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, Tiago, como é que surgiu a meditação na sua vida? Como é que você percebeu que você tinha que aderir à meditação? É algo que você já fazia e que você passou a fazer mais intensamente? Conta pra gente. O meu processo com a meditação e com yoga, eu praticava, mas não de forma regrada, vamos dizer assim, não de forma disciplinada. Eu tinha uma vida muito corrida, era empresário, né? Minha empresa, ela tinha um certo tamanho, era uma empresa de médio porte, médio para grande porte, e de repente minha empresa quebrou, né, em 2016. E isso me levou para uma crise, primeiro uma crise emocional, né, de ter que lidar com aquilo tudo, de ter que demitir dezenas de funcionários, que eu tinha um elo também emocional com eles, e de ter que fechar lojas, enfim, diversos problemas com o fechamento de uma empresa. E uma crise existencial, né, porque você passa a se identificar com esse eu empresário, esse eu profissional, muito mais do que o eu você mesmo. E nisso eu resolvi mergulhar nesse processo de... Eu sabia que a meditação e yoga deixava meu dia mais leve, e eu estava buscando esse refúgio, né? Você já praticava de alguma forma? Eu praticava, mas não de forma regrada. Eu praticava, Na verdade, eu havia praticado muito mais com meus 20 e poucos anos, meus 22 aos 25, mais ou menos. Quando minha vida ficou muito mais corrida, eu praticava quando dava, né? E nesse processo eu resolvi mergulhar fundo dentro de mim, e com o fechamento da minha empresa, minha esposa lembrou de um sonho que a gente tinha de passar um tempo viajando. E a gente tinha um sonho de passar um ano viajando, enfim, né? Mas quando a empresa tivesse de um determinado tamanho, quando todas as condições da vida tivessem alinhadas com a nossa expectativa. E aí a gente não tinha mais nada a perder, ela estava muito bem no emprego, ela pediu demissão e a gente resolveu passar um tempo viajando. A gente passou 2 anos, mas foram 2 anos muito mais com cunho nessa busca, né? Então a gente foi para a Índia, a gente foi para o Mianmar, para a Indonésia. E nesse processo eu me formei como professor de yoga, a gente passou um tempo em monastérios budistas. Quer dizer, você nessa viagem, nesse rompimento, digamos assim, com o seu eu anterior, você decidiu também já ir por um caminho para encontrar ou reencontrar esse outro eu. Exatamente. Eu percebi que eu tinha colocado muitas camadas em torno de mim mesmo e eu estava nessa busca, quem sou eu, né? Afinal de contas. E eu queria um equilíbrio emocional, queria uma base para me apoiar frente a tanta turbulência que eu estava passando.
Enfim, e aí eu acabei me tornando professor de yoga, né? Eu me aprofundei nas práticas de yoga na Índia, me especializei em Tai Chi também e mergulhei muito mais no mundo da meditação, né? Então a gente passou 10 dias em silêncio na Índia, no monastério budista, depois voltou para o Nepal, passou mais 30 dias, voltei para a Índia de novo, enfim. Foram 2 anos aí, grande parte dele mergulhados nesse mundo de autoconhecimento. E aí que a meditação começou a surtir de fato efeito para mim. E eu percebi que eu também não precisava ter feito tudo isso para que a meditação... Ah, é? Como assim? Você percebeu que você não precisava ter feito tudo isso? É bom, se bem que nem todas as pessoas vão poder viajar durante 2 anos, vão poder ir à Índia, vão poder ir ao Nepal, né? Mas eu queria que você falasse assim, como assim? Não, você viu que não precisava fazer tudo isso, mas também eu queria que você falasse especificamente sobre os benefícios da meditação nesse momento aí, nessa busca por esse equilíbrio. A gente, de fato, não precisa sair geograficamente do lugar para mergulhar dentro de si mesmo. A meditação é isso, né? É um processo de observação que, de efeito colateral, vai gerar diversos benefícios, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas, para a gente se conhecer, a gente não precisa ir para a Índia, não precisa ir para a Chapada Diamantina ou qualquer lugar que tenha uma energia diferente. A gente pode se autoconhecer no lugar que a gente está. Foi parte do meu processo, eu resolvi tomar essa decisão de viajar, enfim, eu estava precisando esparecer, mas o processo de autoconhecimento é o fato de você sair, você parte do pressuposto que você vai sair dessa bolha, que você vive de forma automática, nem que seja através do parar, respirar e se observar. Uhum. Então, não necessita que você vá para a Índia, nem para a Indonésia. Seria bacana se todos pudéssemos ir, né? Eu gostaria imensamente. Você disse que mais à frente você vai falar sobre os benefícios, né? Vamos falar logo aí, o que você sentiu? Porque, independente de se a pessoa vai ou não para um desses locais que são conhecidos, né? São locais mesmo de retiros, né? De yoga, de meditação. Então, como é que foi a sua experiência com essas vivências, mergulhando mais a fundo na meditação, por exemplo? Vamos lá. Primeiro, o processo de meditação, né, ele tem a raiz no yoga, né? Então, a raiz da meditação vem da Índia. Quando a gente pensa em yoga, primeiro, a gente sempre se refere, a gente já visualiza aquelas poses, né, aquele exercício físico. Mas a verdade é que o exercício físico, ele representa muito pouco do que representa o yoga. O yoga é uma filosofia, né? E o exercício físico do yoga, que se chama asana, é uma pequena parte para você chegar a um estado que eles chamam de samadhi, né? Um estado de iluminação. Então, são 8 passos até você chegar a esse estado de autoconhecimento, de você, de fato, se conhecer, de você tirar esses bloqueios que você tem, encontrar a felicidade de você. E esses 8 passos passam pelo pranayama, que é um processo, exercício respiratório, passa pelos asanas, por um código ético, e o último deles é a meditação, que o yoga chama de dhyana. E dentro dessa raiz, né, que de acordo com registros, faz mais de 6.000 anos que o yoga existe, formalmente, vamos dizer assim, registros escritos, mas a gente sabe que verbalmente já vinha sendo divulgado, né, de geração por geração. Tem muita gente, Tiago, que acha, inclusive, que para você ter essa prática mais a fundo mesmo, né, com yoga e entrar pela meditação, que você também tem que aderir a uma filosofia budista. Fala para a gente um pouquinho disso, porque você esteve muito próximo, né, disso também. A meditação, né? Depois o Buda, por exemplo, foi um yogi, né? E ele disseminou mais ainda essa questão da meditação. E hoje a meditação foi pega pelos Estados Unidos, que intitulou de Mindfulness, e diversas outras tradições, inclusive padres franciscanos praticam 30 minutos de silêncio após a leitura da Bíblia. Então a meditação está mais que provada que não tem nenhum tipo de ligação com religião. Por exemplo, o yoga não é uma religião. O budismo, para alguns, é considerado filosofia, para alguns é considerado religião. Mas o yoga em si, por exemplo, não é uma religião. E a meditação, por ter surgido ali, originalmente, ela nunca teve ligado a uma religião.
Então, você não precisa ter nenhum tipo... Você pode ter sua religião, você pode ser muçulmano, católico, evangélico e praticar meditação. Então, a meditação é um processo de autoconhecimento. É um processo... O grande objetivo da meditação é a elevação espiritual. Então, lembrando que a espiritualidade não tem a ver com religiosidade, né? Essa elevação espiritual tem a ver com você se conhecer, conhecer sua real natureza. E de efeitos colaterais, né, tem aquilo que muita gente acaba buscando na meditação por conta da redução da ansiedade, para melhora do sono, redução do estresse. Então, a meditação tem diversos benefícios também, que eu posso falar. Alguns estudos também, eu trouxe alguns estudos sobre a meditação em si, sobre os efeitos. Pode falar alguns desses. Então, vamos lá. Primeiro, os principais benefícios, né? Quando muita gente acaba praticando meditação, principalmente aqui no Ocidente, as pessoas estão buscando redução do estresse, ansiedade, equilíbrio emocional, concentração, memória, melhora do sono, enfim. E existem estudos, né? Por exemplo, Sara Lazar é uma neurocientista da Harvard Medical School. E ela fez diversas pesquisas com a meditação mindfulness, que é a meditação originalmente que Buda, por exemplo, ensinava para os seus discípulos. Só que os Estados Unidos tirou a religião do contexto. Então, ela fez uma pesquisa com 16 pessoas, querendo provar que em 8 semanas você consegue gerar mudanças físicas no seu cérebro. Ou seja, a meditação ela é capaz de gerar neuroplasticidade, né, no seu cérebro. Então, ela relatou 4 mudanças essenciais, 4 partes diferentes do cérebro. No giro cingulado, ele aumentou a massa cinzenta no giro cingulado, que está relacionado à lembrança, à autorregulação. Aumentou a massa cinzenta no hipocampo da esquerda, que está relacionado a aprendizado, memória, também questões emocionais. Aumentou a massa cinzenta na junção temporal, que está linkado a decisões e empatia, ou seja, a tua compaixão, a capacidade de você ter empatia com outras pessoas, com a dor de outras pessoas, e reduziu a área da amígdala, que a área da amígdala está relacionada a tuas emoções. Então, quanto maior a tua amígdala, mais oscilação de humor você tem, né? Então, a meditação, ela conseguiu provar que a meditação, 27 minutos por dia, em média de meditação, você consegue reduzir a amígdala também, gerando benefícios de aumento de memória, concentração, cognição, ou seja, a capacidade de aprender, equilíbrio emocional, tomada de decisão, enfim. Você medita quanto tempo por dia? Eu medito 45 minutos, alguns dias eu acabo passando, 1 hora, mas em média 40 a 45 minutos. Isso conta quando você está em aula? Não, né? Porque em aula você tem que estar mais... você está orientando, né? Na aula eu medito, mas eu estou muito mais concentrado nas instruções que eu estou passando para os meus alunos. A gente tem perguntas dos nossos ouvintes, das pessoas que acompanham a gente. Vamos trazer logo aqui uma dessas perguntas, que é a da Rebeca, que tem tudo a ver com esses benefícios aí que você falou, né? E com esse momento maluco que a gente está vivendo. Vamos ouvir a Rebeca. Oi, bom dia, eu me chamo Rebeca, eu falo da cidade de Fortaleza. E eu queria saber como eu posso estar meditando e estar de fato vivendo o momento, sem estar com outras distrações ou sem estar pensando em outras coisas. Uma grande barreira hoje em dia, né, é o pensamento acelerado, que está linkado à ansiedade. Então, a gente sabe, o mundo está cada vez mais veloz, a tecnologia, então a comunicação fica mais veloz, e é como se o mundo exigisse da gente respostas mais rápidas. Então, a nossa mente ela entra no processo de antecipação. Então, a nossa mente não para de pensar, a gente está sempre pensando no próximo momento. E aí a gente está perdendo o presente, né? A gente está sempre no futuro. E aí vem a meditação para nos trazer para o momento presente, para trazer atenção plena para o que está acontecendo agora. Então, é normal que isso aconteça, sendo que tudo é um treino. A gente tem que entender que se a gente quer aprender uma determinada matéria, né, a gente tem que estudar ela. E a gente não vai ficar craque nessa matéria do dia para a noite. Né? A gente vai, do mesmo jeito, o músculo. A gente tem que treinar o músculo.
E isso acontece também com a atenção, o processo de atenção plena relacionado à presença, tua capacidade de estar presente no aqui e agora. Ô, Tiago, tem uma dúvida, perdão te interromper, mas tem uma dúvida que é a seguinte: eu já vi muita gente dizer o seguinte: meditar é esvaziar a mente. Então, se eu esvaziei, eu não estou pensando em nada, quanto mais no presente. Então, como é que fica isso? Vamos lá. O processo de meditação é um processo de observação, inclusive dos seus pensamentos. Se você quer se conhecer, você vai ter que ver seus pensamentos. Muito do seu pensamento os seus pensamentos falam mais sobre você do que o que você faz, o que você fala. Né? Então, isso é um mito. Você achar que você vai parar seu cérebro. Você não para seu coração. Você também não vai parar seu cérebro. A diferença é que você não está colocando a atenção no cérebro. Num determinado momento, você está colocando a atenção na respiração. Então, no momento que você está colocando a atenção na respiração, por exemplo, é como se não tivesse pensamento, porque você não está olhando para a tua mente nesse momento. E vai ter momentos que a meditação requer que você olhe para a mente, porque se você quer se conhecer, se autoconhecer, se você quer evoluir espiritualmente, enfim, resolver questões internas suas, você tem que se olhar. Né? E você tem que perceber os padrões de pensamento. Então, uma dica, né, para ouvinte é que ela pratique meditação, primeiro, trabalhando a concentração. É a concentração no único objeto. A gente costuma trabalhar na respiração. Então, por exemplo, você vai notar o ar entrando e saindo pela narina. Se você preferir, você vai contar 1 ao inspirar, 1 ao expirar, até 10. Depois você conta regressivo. Se um pensamento tomar a tua atenção, que é normal que isso aconteça, e você sai dessa contagem, você recomeça do 0. E perceba que isso é um treino, né? Você vai aumentando a tua capacidade de atenção. Sendo que isso pode ser até um pouco chato, né? Pode parecer um pouco cansativo. Poxa, qual o ponto de eu ficar olhando para a minha respiração? Mas isso vai trazer inúmeros benefícios para o teu dia. Legal. Acho que a Rebeca vai ficar contente com essa resposta, tá? Eu vou trazer logo a pergunta da Bianca. Oi, meu nome é Bianca, sou de Fortaleza e a minha pergunta é a seguinte. Minha rinite ataca sempre e deixa meu nariz muito congestionado. Com isso, minha respiração fica super dificultada. E nesse período de pandemia, onde problemas na respiração é um grande problema, né? Sempre que eu tenho crise de rinite, fico muito ansiosa mesmo. Como eu posso trabalhar a respiração para controlar a ansiedade nesse caso? Se você tem um problema o ideal é que a gente respire pelo nariz. Nosso nariz tem filtros, né? E o yoga ele detectou que a gente tem alguns canais que partem da narina e se conecta com todos os nossos chakras, né? Então, é o Ida e Pingala. Então, a respiração nasal é muito importante. Mas se você tem dificuldade de respirar pelo nariz, você pode respirar pela boca. Então, a tua respiração ela pode funcionar pela boca. Então, tua atenção, ao invés de estar nas narinas, vai estar na entrada e saída do ar pela boca. Se você tiver dificuldade, você coloca atenção no movimento do abdômen. Mas a respiração, ela continua fluindo. E o ideal é que a gente não busque controlar a respiração. Senão você perde o teu ponto de atenção. A meditação você entra numa zona de não controle. De sair desses conceitos, desses controles, para você se entregar ao momento. Então, deixa o ar fluir, entrar e sair pela boca, normal, como se você estivesse respirando normalmente. Eu entendo a Bianca, viu? Eu entendo, porque quem tem rinite realmente... dia desses eu vi um exercício que é justamente você respirar, inspirar por uma narina e expirar pela outra. Eu digo, nossa, eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Nadishodana, ou Sodana. É respiração alternada. Pois é. Então, em princípio, não morre. É só uma questão de treino. Não morre, não. Só uma questão de treino. Você falou aí o nome, né, dessa respiração. Então, não tem um padrão, não é? Assim, de meditação. Ou tem? São tipos diferentes? Explica pra gente como é. Tem diversos tipos, né? Então, cada tradição que foi pegando a meditação foi trazendo um tipo diferente. Os tipos mais comuns, por exemplo, tem a meditação transcendental, que você traz um mantra pessoal e fica repetindo esse mantra. E tua mente entra no estado meio que de transe, para você transcender.
Tem a meditação voltada para um único objeto, né? Então, quais são as meditações? Tem diversos tipos. Tem a Ho'oponopono, né? Que está famosa aí para gerar um estado de compaixão, enfim. Que você diz, perdoe, como é? Eu te amo, me perdoe, sou grato. Eu não sou praticante desse tipo de meditação, não, mas ele está ligado a você gerar perdão, você gerar um estado de compaixão. Mas a meditação, vamos lá, a meditação mais popular, que é a meditação mais simples também, e que esses estudos, a maioria desses estudos estão embasados em cima, é a meditação que veio da tradição do yoga, né? E que foi ensinada para os discípulos de Buda e que os Estados Unidos pegou e intitulou de Mindfulness. Então, basicamente, é uma respiração, é uma meditação que, primeiro, tem o shamatha, né? O shamatha é uma meditação que vai estabilizar a mente. Vamos lá, se você quer se conhecer, você quer se observar, você primeiro tem que entrar num estado de calma, né? Senão sua mente está muito conturbada, a gente não consegue enxergar claramente com a mente conturbada. A gente não consegue enxergar claramente estressado ou com vários pensamentos na mente, enfim. Então, a gente concentra-se na respiração. Então, o shamatha justamente é você voltar-se para um único objeto. E esse objeto que é mais praticado é na respiração. Então, quando você está um determinado tempo focado na respiração, por exemplo, 7 minutos, por exemplo, já é um tempo excelente, teus pensamentos eles começam a estabilizar mais. E sua mente fica mais calma, fica mais zen. E a partir daí você pode entrar no processo de atenção plena básica, que é justamente você entrar no estado de observador. É como se fosse você fora de você, sua consciência observando o seu ego, sua mente. Então ela está ali vendo o que está chamando a atenção nesse momento. É uma dor no corpo ou não? É uma sensação prazerosa ou não? É um pensamento? Você está observando sem julgar, sem entrar no drama dos pensamentos, sem acompanhar, sem formar uma linha de pensamento. Você está observando, vendo que os pensamentos estão acontecendo, e nesse processo vão ter momentos de não pensamento também. E aí você vai dar um mergulho no eu. E diversas sensações vão acontecendo. São sensações maravilhosas e são únicas. Cada um tem uma sensação diferente. Ô, Tiago, você aconselha... Porque está muito difundido, né, a prática da meditação. Durante esse processo da pandemia, muita gente aderiu, né? A gente tem visto isso. Você aconselha as pessoas a fazerem sozinhas? Ou o ideal é que tenham, de fato, uma aula, um professor, uma professora, um acompanhamento? O ideal é que tenha acompanhamento, né? O ideal é que tenha acompanhamento. Mas as pessoas podem começar, por exemplo, com meditação guiada. A meditação guiada, ela não é ideal para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele requer silêncio. O que é meditação guiada? Não é uma meditação com professor, professora? Não. São meditações, por exemplo, que estão gravadas no YouTube. Você entra no YouTube, por exemplo, no meu Instagram tem um bocado. Você entra lá, você vê uma meditação que tem alguém te instruindo como meditar, né? Agora relaxa e tal, enfim. Mas aí você fica ouvindo aquela voz, então você não está no processo... de autoconhecimento, isso. Mas é um bom começo. Né? Tem diversos aplicativos hoje em dia que estão voltados para a meditação, mas, de novo, são aplicativos que tem alguém guiando, mas é um bom começo, sabe? Você pode começar com meditações guiadas, até você encontrar um professor, ou então um centro budista, ou então algum lugar que dê aulas de meditação, mesmo online, e alguém que você sinta confiança. O mais importante é você sentir conexão com a pessoa que tá passando o conhecimento. Legal. Antes que a gente esqueça e deixe de lado, eu vou dizer lá as 4 frases da meditação, chama Ho'oponopono, é assim? Ho'oponopono, isso. Ho'oponopono. São: eu te amo, eu sou grato, me perdoa e eu sinto muito. E eu sinto muito, perfeito. Então, vamos para mais uma pergunta? Claro. Vamos à pergunta agora do Marilson. Olá, sou o Marilson, falo aqui de Fortaleza. Eu gostaria de saber se existe alguma técnica de respiração para momentos de tensão e nervosismo. Tem sim. Primeiro, a respiração consciente
O que é que acontece, né? Vamos lá. Quando a gente entra num processo de estresse, nosso corpo começa a liberar muitos hormônios ligados ao estresse, que é cortisol, adrenalina. E a nossa respiração fica muito ofegante, né? Começa a ficar mais curta, nossos batimentos cardíacos acompanham, enfim. E perceba que tudo acompanha o processo de respiração. Quando você está estressado, sua respiração acompanha. E o inverso é verdadeiro. Então você pode usar, sim, como ele notou bem, a respiração para trazer você para um estado de calma. Então, se a situação te trouxe para um estado mais agitado, você pode tomar algumas respirações profundas, conscientes. Não é a respiração já pensando na próxima. É a respiração consciente, você sentir a respiração e falar, peraí, vou parar, vou sentar numa postura... Não é à toa que quando você está num estresse muito grande, é comum alguém chegar e dizer, calma, respira. Perfeito. Não é à toa. Não é à toa. Então, a respiração ela está linkada aos nossos estados emocionais. Quando a gente começa a se observar, que a meditação vai levando para isso, você começa a se observar nos estados de estresse, nos estados de raiva. Então, você toma muito mais consciência disso que você está vivendo. E você pode notar que sua respiração ela acompanha todos esses estados. Então, o que é que eu aconselho? Você chegou num estado de estresse, está muito ansioso, não está conseguindo dormir, trabalhe a respiração. Então, sente o ar entrando profundamente pelo nariz, se puder pelo nariz, se não puder pela boca, né? Profundamente, enche os pulmões, área abdominal, sente o ar, né? A natureza te emprestando esse ar, você usando ele para nutrir seu corpo e você devolvendo ele sem apego para a natureza. Então, é um processo de troca. Você pode visualizar a paz entrando em você nesse momento, né? A visualização, ela tem um poder muito grande. Então, ao momento que você inspira, você sente a paz te invadindo pela respiração. E ao você expirar, você pode expirar pela boca, que é muito legal, né? Inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Isso permite que você se esvazie, você sente tudo que não te pertence indo embora. Então, um processo de respiração consciente que traz calma e atenção é esse. Você inspira profundamente pelo nariz, visualizando paz entrando, uma luz branca, como queira. O que é que te linka a paz, né? Isso vai estar ligado a um estado emocional em você também, né? Se você imagina a paz, você começa a entrar mais no estado de paz. Do mesmo jeito que você se imagina no estado de violência, por mais que você não esteja vivendo ele, você vai entrar nesse estado. Então, você visualiza esse estado de paz entrando em você, inspira, sente a paz preenchendo o teu corpo, na área abdominal, torácica, e depois solta, esvaziando pela boca, liberando toda a tensão. Visualiza a tensão sendo liberada, né? As tensões, tudo que não te pertence, frustrações, estresse. E quanto mais você fizer isso, mais você vai se esvaziar daquilo que não te pertence. Emitindo sons, inclusive? É legal, eu recomendo, né? E se você puder contar, melhor ainda. Então, você pode contar assim, ó. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura o ar, 1, 2, 3, 4. E expira o dobro. Porque ao expirar, você desacelera mais ainda. Então, o processo de inspirar te traz mais energia vital. E o processo de expirar te relaxa. Então pro Marilson, essa é uma boa dica, né? Exato. Na expiração, fazer em dobro. Faz 9 ciclos, inspirando, 3 ou 4 segundos, segura o ar e depois solta o dobro. 6 a 8 segundos, soltando pela boca. Né? Isso vai trazer muita calma. Se ele fizer 9 ciclos, ele vai sentir o resultado imediato. E tem outros pranayamas também, mas esse é um básico. Ele pode testar e vai dar muito certo. Ô, Tiago, a meditação é que nem um chá de camomila que você toma quando está nervoso para se acalmar, aí colando nessa pergunta do Marilson? Total, sendo que você não depende de fatores externos. O chá de camomila, você depende dele, né? Então, você só depende de você mesmo, uma decisão. Então, o processo simples de respiração consciente, meditação, está ligado também à liberação de hormônios, né? Então, você vai reduzir teu cortisol e adrenalina, você vai aumentar a serotonina e a oxitocina. Para você ter uma ideia, a serotonina está em antidepressivos. São hormônios que estão dentro de antidepressivos. E seu corpo tem a capacidade de produzir eles naturalmente.
Então, você aumenta também a tua melatonina, que está ligada ao sono. Tu aumenta a tua dopamina, ligado ao prazer, é um estado de boas sensações, né? Então, é um chá de camomila, assim, a meditação, e ela só depende de você mesmo. Não corre o risco da pessoa ficar muito lenta demais, assim? De repente, chá de camomila demais não é bom, né? Tem overdose de meditação. Um grande ensinamento de Buda é o caminho do meio. Vamos lá, eu estou falando isso, mas eu não sou adepto a nenhum tipo de religião, mas eu admiro, aprecio diversas, né? E o budismo tem um conhecimento muito nobre por trás. Então, Buda ensinava que a gente tem que ir para o caminho do meio. Se a gente apertar demais a corda do violão, ela estoura. Se a gente afrouxar demais, não sai o som. Então, que a gente saiba usar em equilíbrio. A gente vai experienciando e a gente vai vendo, né, o tempo que a gente precisa tomar. Agora, eu diria que a meditação nunca é demais, porque você vai mudar muito dos seus valores, né? Então, por exemplo, minha meta de vida era ter muito sucesso e muito dinheiro na conta. E minha meta de vida mudou muito em relação a isso. O sucesso, para mim, é sucesso para o meu coração. E ter dinheiro, eu quero ter equilíbrio, né? Se vier muito, beleza, mas eu não estou disposto a correr por muito. Eu estou disposto a equilibrar minha vida. Então, muitos dos seus valores no processo de meditação vai mudar, mas são todos eles que vão te trazer mais liberdade, mais felicidade. Então, mas o grande caminho é o caminho do meio, não tem para onde, do equilíbrio. Muito bom. Tem mais pergunta aqui. Vamos para mais uma, é a pergunta da Joyce. Olá, meu nome é Joyce, de Fortaleza, e eu queria saber se é possível meditar em um ambiente que não seja tranquilo. Se sim, quais as dicas? O ideal, de fato, é que a gente esteja num ambiente sem distração. Porque se a gente quer mergulhar dentro da gente, mas nem sempre a gente tem um mundo ideal, né? Por exemplo, eu estou com um filho recém-nascido, né? Ele vai fazer 3 meses. E todos meus hábitos eu tive que adequar a isso. Então, a minha meditação de manhãzinha, ela morreu. Então, eu adequei a isso. E tudo, inclusive, esse processo de, estou num ambiente de muito barulho, a gente se adequa. Então, você tem uma dica muito boa, que é o seguinte. Primeiro, o ideal é que você não tenha som, mas você pode colocar um som. Por exemplo, às vezes eu gosto de meditar com sons da natureza. Então, eu coloco um fone de ouvido e coloco o som de praia, de uma onda quebrando, o pássaro cantando, e a natureza. Então, isso vai te tirar um pouco desse som. E nesse processo, né, de você... Se você não tiver esse fone de ouvido, não tem problema. O que é que você vai fazer? Você vai se habituar às condições externas, sem julgar. Então, por exemplo, você parou para meditar, você vai observar todos os sons em sua volta. Você vai escutar todos, os de perto e os de longe. Sendo que você vai escutar eles sem julgamento, se é bom ou se é ruim, se é certo, se é errado. A gente tem essa mania, né, de querer julgar tudo. Tem que ter um lado, né? Ou é direita ou é esquerda, ou é bom ou é ruim. Não. O processo de meditação, a gente parte disso que a gente não vai julgar. Então, a gente parte do processo de abandonar esses conceitos do bom e do ruim. E você vai se habituar a esse som. Então, vai chegar um momento que parece que eles não estão nem mais aí. É engraçado. E quanto mais você pratica, mais você vai se habituando, né? Eles existem, mas beleza, ok, faz parte. Então você vai só notar. Eu vou te falar que eu fiz isso esses dias dentro de uma máquina de ressonância magnética. Que aí? Aquilo é uma tortura, né? Mas para suportar, para não apertar uma bolinha que você fica segurando, que você aperta como uma buzina para avisar a pessoa que está fazendo o exame que você não está suportando ficar ali dentro, eu comecei a meditar e, olha, eu fiquei os 40 minutos dentro da máquina. 40 minutos? São 40 minutos, ouvindo aquele ruído intermitente, altíssimo. Olha aí, ó. Bom, a vida vai trazendo as experiências e a gente vai se adequando a ela. Você falou que você não curte, mas tem quem use a música, né? Os sons da natureza, enfim. Tem gente que acende um incenso, né? Isso, assim, também pode facilitar, enfim? Pode, eu uso incenso. Eu acho assim, todo som, tudo aquilo que vai te conectar com a presença, com tua presença é legal. Às vezes, por exemplo, eu medito com som, sendo que eu não coloco música, porque a música pode te lembrar algo.
você pode associar a algo e vai te tirar do objeto da meditação. Mas se for, por exemplo, um som neutro, como o som da natureza, é tranquilo. É um som natural. Se você estiver meditando na praia, você vai escutar o mesmo som. Então, você pode colocar um som de natureza. Tem alguns mantras também, mas o da natureza é essencial. É um mantra divino, né? E o incenso é muito legal também, porque tudo é energia, né? Tudo é energia. O som é uma energia, o cheiro é uma energia. E tudo isso, se você conecta-se a uma essência, a um cheiro que te traz para dentro, tem alguns incensos que estão ligados à atenção, né? Cheiros que estimulam a atenção. Isso é comprovado cientificamente, inclusive. E tem alguns sons também que é medido em hertz, que ele te leva para a atenção. Às vezes você nem escuta nada, faz... e ele te leva para a atenção, para a concentração. Então, qualquer artifício que você utilize que te leve para dentro é válido. Você vai experimentando, cada experiência é única. É isso, é de cada um, né? Pelo que a gente entendeu aqui, você teve a sua experimentação, a sua vivência, cada um vai ter a sua, mas a meditação está aí para, de certa forma, apontar para o equilíbrio, que é a nossa intenção aqui, despertar para um novo hábito, é a nossa ideia aqui. Então, eu queria que você encerrasse aqui, deixando o seu recado para as pessoas que nos acompanham e que querem, sim, começar a praticar a meditação. A meditação é um caminho para dentro, né? É um caminho, essencialmente, do autoconhecimento, um caminho do despertar. A gente, nessa vida, a gente vai recebendo diversas camadas, né? E chega um momento que a gente não se conhece, a camada do eu família, o eu pai, eu filho, eu marido, eu profissional, eu empresário, advogado, enfim. E é tanta camada que vai colocando em torno desse núcleo da criança, essencialmente que a gente era, que a gente passa a não se conhecer. E a gente vai recebendo muitas lentes também, né? E para ver o mundo. Então, a lente da escola, a lente dos nossos pais. Então, a gente vai recebendo muitos conceitos. E chega um momento que a gente não consegue nem olhar para dentro claramente e se conhecer por ter tanta camada e nem olhar para fora. Às vezes a gente vê uma situação e tem tanto conceito sobre ela que a gente não vê ela como de fato ela é. Então, a gente tem essa dificuldade de enxergar as coisas como elas são. Isso é normal que no processo humano da vida normal aconteça. E esse processo de meditação vai limpar a tua vista, vai tirar essas lentes, vai tirar muitas dessas camadas e você vai se conhecer mais e mais. E vai fazer com que você olhe para a vida e veja que todas as situações que te acontecem, ela é neutra, não tem bom e ruim para o universo, né? O universo está em movimento, tudo é impermanente, tudo está se movendo. E o bom e ruim é um fator mental nosso, né? É criado pela nossa mente. E a dor, ela é inerente ao nosso processo humano. É normal que a gente sinta dores, mas o sofrimento, ele é um padrão mental que a gente cria, é uma história que a gente conta em torno da dor. E é normal que a gente sofra também, mas o sofrimento, carregar ele é opcional. E a meditação vai trazer isso, né? Esse equilíbrio emocional, de você se desvincular de alguns traumas que te fizeram sofrer, potencializar alguns dons e paixões suas. E de efeito colateral a gente já falou diverso, né? Vai melhorar teu sono, você vai lidar muito melhor com estresse, com situações que você tem dificuldade de se autocontrolar, com ansiedade, vai aumentar tua concentração, tua empatia com outros seres humanos, né? Com outros seres vivos também, com animais, enfim. E a gente vai percebendo que a gente é um só, então estamos todos conectados, né? Então, se quiserem praticar meditação, é algo muito simples, olha para dentro, né? Busca algum curso, ou então algum centro online, enfim, que possa te instruir melhor, e depois você vai poder ter tua própria rotina com a meditação. Muito obrigada, Tiago Hurtado, por esse papo, por essas dicas, por essas orientações, partindo da sua vivência, mas deixando muito claro, muito aberto para todo mundo. Gostamos muito aqui das participações da Rebeca, da Bianca, do Marilson e da Joyce. Valeu, Tiago. Até a próxima. Obrigado, Maísa. Gratidão a todos que participaram e que ouviram. Obrigado.
nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Cuidar de você? Esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima!